Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 13 de janeiro, sábado da primeira semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e com seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que era fariseu, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje é sábado da primeira semana do tempo comum, nos mostra Jesus mais uma vez saindo ao encontro, Jesus buscando, Jesus indo até as pessoas, ou seja, mostrando a vida pública de Jesus. Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Ou seja, Jesus na missão, ensinando cada pessoa, ensinando o projeto do Senhor, ou seja, cumprindo a sua missão. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E Levi levantou e o seguiu. Jesus viu Levi, aquele homem que era considerado pecador. Jesus viu aquele homem que era, pela sociedade, considerado uma pessoa que era pecadora. E Jesus o convidou, nos mostrando, nos dando, queridos e amados irmãos, uma grande missão, um grande ensinamento. Porque, meus queridos e amados irmãos, quando nós saímos para a nossa missão, quando nós saímos para evangelizar, às vezes nós priorizamos aquelas pessoas que já estão envolvidas, aquelas pessoas que já participam conosco da nossa caminhada. E quando nos mostra essa leitura, nos mostra que essas pessoas, elas têm os seus valores, mas a prioridade são aqueles que não fazem parte da nossa caminhada. Ou
ou seja, aquelas pessoas consideradas afastadas. Aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Imagine uma situação como esta: Jesus na casa de um pecador, Jesus sentado na mesa da casa de alguém que era considerado impuro. E até aquelas pessoas que eram pecadoras também começaram a cobrar. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos, então perguntaram aos discípulos: por que come com cobradores de impostos e pecadores? Esse foi o questionamento que os próprios pecadores fizeram aos discípulos de Jesus. E Jesus sempre atento, Jesus sempre observador daquilo que acontecia em toda a sua volta. Percebeu a maldade daquelas pessoas, percebeu a cobrança que eles faziam aos seus discípulos. E Jesus respondeu: não são pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. E afirma ainda mais: eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Um questionamento e uma palavra muito forte para cada um de nós, mas que nos ensina profundamente que nós devemos acolher muito mais aquelas pessoas que estão em situação mais difícil, que nós não devemos ter dificuldade de procurar aquelas pessoas que às vezes ainda não conhecem o Senhor, que nós não podemos ter dificuldade de procurar aquelas pessoas que estão em situações às vezes muito complicadas e às vezes que não ainda faz parte do projeto do Senhor. São essas pessoas que o Senhor pede que nós busquemos, e essa leitura nos mostra claramente isso. São as pessoas doentes que precisam de médicos. Que nós, queridos e amados irmãos, não podemos abandonar e nem desprezar aquelas pessoas que estão à nossa volta, mas a prioridade, mas aqueles que Jesus nos pede para que nós iremos até o seu encontro, são aquelas que ainda não conhecem o Jesus, são aquelas que ainda estão em pecado. Que nós possamos fazer isso, não nos colocando como se nós fôssemos melhores, não. Jesus também não fazia isso. Que nós possamos fazer isso, queridos e amados irmãos, com amor, com solidariedade e, acima de tudo, com muita fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.